Delegado do caso Marielle foi espionado no governo Bolsonaro. A Controladoria Geral da União conseguiu recuperar arquivos de atividades da ABIN que revelam que o órgão espionou ilegalmente o delegado Daniel Rosa, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, responsável pelas investigações dos casos dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. As informações relacionadas ao escândalo da chamada ABIN paralela, cujo principal suspeito de operar é o filho 02 do Bolsonaro, o Carluxo, são do jornal O Globo. De acordo com o levantamento da CGU, em 2020, o agente federal Marcelo Bormevetti, que seria o responsável, seria o tal do faz tudo lá dentro da ABIN, sob comando do Ramagem, imprimiu dados relacionados ao policial fluminense que atuava nas investigações do duplo homicídio. O monitoramento do crime de repercussão mundial da ABIN paralela ocorreu entre os anos de 2019 e 2021, ocasião em que a promotora que liderava a força-tarefa do caso, Simone Sibilo, também foi monitorada. Portanto, é o segundo nome envolvido no caso Marielle, monitorado pelo que está se chamando de ABIN paralela. Muita gente não gosta desse nome porque não era a ABIN paralela, era de fato a ABIN. Eu vou aqui discordar dos colegas. Não era a ABIN, não era. Muita gente na ABIN se insurgiu contra isso, muitos funcionários de carreira viram o que aconteceram, alguns participaram até de denúncias, alguns outros falaram com a imprensa, isso é uma coisa que eu posso garantir para vocês, falaram com a imprensa, ajudaram a denunciar. Aliás, o nome desse Marcelo Bormevetti surgiu já em 2020, lá atrás, por denúncia, inclusive por insatisfação de funcionários da ABIN. Então não é que assim a ABIN foi usada. Não é toda a ABIN. Vocês imaginem se o governo Bolsonaro tivesse feito um esquema de investigação ilegal na Polícia Federal. Não poderíamos dizer que é toda a Polícia Federal, que é um órgão gigantesco. Então é de fato uma ABIN clandestina, uma ABIN paralela, uma ABIN, chama lá como quiser. Mas não é a ABIN toda. Né? Era um grupo, principalmente de pessoas que tinham sido levadas de fora da ABIN. A maior parte das pessoas que nós temos notícia até agora, dos nomes que saíram, que participaram dessas investigações ilegais, clandestinas, criminosas, sequer eram funcionários da ABIN. Uma parte deles eram delegados da Polícia Federal. Um nome, pelo menos, que saiu até agora é um militar do Exército envolvido. E os agentes da ABIN que eram usados para fazer esse serviço sujo, pelo que nós vimos na semana passada, divulgado pela imprensa, eram geralmente novatos, que recém tinham entrado na ABIN. Então a pessoa entra lá, não sabe muito bem se tem que fazer, se não tem, acabou de chegar no emprego, não sabe para quem recorrer, não tem poder lá dentro também. Os funcionários mais experientes, no geral, não eram usados. Então, segunda pessoa monitorada pela ABIN paralela do caso Marielle. A ver por quê. A ver por quê. Nós tivemos aí o nome do mandante que circulou 2 semanas atrás pela imprensa. Domingos Brazão. Seria um dos mandantes. Resta saber que nível de mandante é esse. O mandante pode ser o cara que contratou o assassinato. O nome disso não necessariamente é mandante, tá, gente? O cara que contratou o assassinato pode não ser o mandante. Porque sempre pode ter um mandante mandando no mandante. E sempre haverá vários interesses múltiplos num assassinato desse tamanho, que não é decidido da noite para o dia nem por uma pessoa só. Por que a família Bolsonaro mandou, pelo que sabemos de notícia até agora, o que temos é pouco, tá? Não temos ainda detalhes, o que sabemos é que informações e currículos da Simone Sibilo e desse delegado foram impressos pela ABIN paralela. É pouco até agora, tá, gente? É pouco. Os caras terem impresso o currículo da promotora. Mas, ao mesmo tempo, assim, por que isso interessou a ABIN paralela? Por que esse sistema de investigação ilegal, criminoso, ilegítimo, que rodou dentro da ABIN, por pessoas que foram levadas para lá? Para fazer isso, onde já lemos na cautelar do ministro Alexandre de Moraes, estavam lá fazendo 2 tipos de serviço. O primeiro, levantando informações para proteger a família Bolsonaro, por exemplo, de acusações na justiça. Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas. O próprio Marcelo Bormevetti, esse cara que foi levado lá para dentro, era o cara que era o responsável por levantar essas informações para ajudar na defesa do senador. E a segunda coisa, produzir dossiês, segundo a cautelar do Alexandre de Moraes, para divulgar na internet.
em forma de dossiê, de fake news, de mentira, para produzir difamação e destruição de reputações. Porque o interesse na promotora e no delegado do caso Marielle. Se a família Bolsonaro sempre sustentou que não tem absolutamente nada a ver com isso. Fica a dúvida no ar, interrogação, vamos ver aonde vai dar esse negócio.